É importante que nós oremos e clamemos ao Senhor pelo nosso país. Nosso país passa por um momento muito difícil, na verdade. Mas eu disse hoje pela manhã que nas situações difíceis é que nós, como cristãos e como igreja, nós crescemos e prosperamos. Amém, irmãos? Porque é nesse tempo que nós precisamos aprender a usar fé, a ter fé. Quando está tudo bem, nós vamos usar fé, ter fé. Às vezes nós relaxamos porque tem tudo, né? Temos dinheiro, temos saúde, não temos nenhum problema. Para que ter fé? Mas são nos momentos de crises e de lutas e dificuldades é que nós temos que aprender a exercer fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não vamos viver nem pelo real, nem pelo dólar, nem pelo euro, que seja. Nós vamos viver como justo pela fé. Então a nossa fé nos fortalece nesse momento para crer que apesar da crise, nossa vida está nas mãos do Senhor. Nossa vida depende dEle. Nossa família está nas mãos do Senhor. E como nós acabamos de cantar, nada nos abalará. Você não esqueceu que já cantou, né, irmão? Amém. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam. Que não se abalam. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque a sua palavra permanece para sempre. Então, irmãos, é muito importante nós guardarmos nossa vida e confiarmos plenamente no Senhor nesse tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Glória a Deus. Hoje pela manhã nós tivemos o nosso culto muito abençoado e eu fui para casa, dei uma descansada, estamos aqui de novo. Eu disse, esta palavra eu tenho que trazer, porque o que eu vou pregar, irmãos, é o que eu mais amo falar na minha vida. O que mais me motiva, me emociona, me incentiva, me faz tudo na vida, é falar sobre a palavra de Deus. Porque eu amo esta palavra. Ela é tudo, ela é vida, ela é palavra de Deus, e nós vamos falar sobre a importância e a autoridade da palavra escrita, da palavra de Deus. Amém, irmãos? Olha, a igreja pode fazer tudo, pode ter muitas coisas, mas se ela não tem palavra, ela não tem vida. A vida cristã sem a palavra de Deus, os eventos cristãos sem a palavra de Deus, o culto cristão sem a palavra de Deus, é fogo na palha. Você já viu fogo na palha? Quando eu era criança, morava no interior de São Paulo e eu adorava tacar fogo no mato. Isso era um problema sério, né, irmãos? Às vezes eu tinha que sair depois correndo porque eu via que o fogo já ia tomando proporções e tudo, e eu ficava desesperado. Mas eu amava, então eu juntava um monte de mato seco e tacava fogo. Mas daqui a pouco, e eu ficava frustrado porque não demorava nada. Era bonito, aquecia e tudo, mas era lindo, colorido e maravilhoso, mas de repente, acabava. Assim são as coisas, quando nós fazemos as coisas para Deus sem a palavra, sem a autoridade da palavra. É como fogo na palha, muito bonito, faz muita firula, é como os fogos, né, irmãos? Os fogos que você solta lá, o rojão, ele é muito bonito, que lindo, explode, todo mundo se alegra, aplaude, e de repente, não tem mais nada. De repente não tem mais nada. Por isso diz a palavra, aqueles que confiam no Senhor. E como leu o pastor Davi, na palavra, aqueles que confiam na palavra de Deus, eles permanecem para sempre. Amém, irmãos? A obra de Deus é perfeita na vida de quem crê na palavra. Então eu quero falar sobre isso hoje, sobre a autoridade da palavra de Deus, a palavra escrita. Vamos ler João capítulo 10, versículo 34 e versículo 35. Os dois versículos que estão fora um pouco do contexto, um pouco difícil de entender, mas eu vou te explicar porque eu estou lendo esses versículos. Diz assim, Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses. Se ele chamou deuses, aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser, a nova versão diz anulada,
Outra versão, a João Ferreira de Almeida, diz quebrantada. Essa diz anulada. Então, irmãos, por que eu estou lendo esse texto? Porque, na verdade, Jesus está dando uma resposta aos judeus, porque eles o estavam acusando, e inclusive estavam querendo apedrejá-lo, porque ele estava se declarando como Deus. Ele estava dizendo, eu e o Pai somos um. E ele estava tomando atitudes e ações que são atributos de Deus apenas, e isso estava ofendendo aos judeus. Então, ele cita uma passagem do Antigo Testamento, e ironicamente, ele se refere à lei deles. Ele não diz, a lei de vocês. A lei de vocês não diz que aquele que recebe a palavra de Deus são como deuses. Ele não está dizendo que Deus disse isso. Ele não está dizendo que a Bíblia diz isso. Ele está dizendo que a lei deles diz que aqueles que recebem a palavra de Deus são como os deuses. Aí ele usa duas expressões para se referir à Bíblia. São as expressões mais usadas para falar da Bíblia. Como palavra de Deus, em primeiro lugar. Diga comigo, palavra de Deus. E a Escritura. Diga, Escritura. Palavra de Deus, ou a Escritura, ou as Escrituras, se referindo aos livros da Bíblia. Então, a primeira, isso é, a palavra de Deus, ela é traduzida do grego logos, que é a palavra declarada, a palavra que Deus fala. A segunda, que é traduzida como Escritura, é a palavra grega grafê, de onde vem a nossa palavra grafia, escrita. Então ele diz, a palavra escrita, a grafê, a palavra escrita, não pode ser anulada. Não pode ser anulada por nada. Não pode ser quebrantada. Então, irmãos, o que ele está dizendo é, a palavra de Deus, ela não procede de homens. Ela é a palavra de Deus que foi declarada e está escrita. E ela não pode ser anulada, não pode ser quebrantada. Amém? Então, irmãos, nós não andamos com a Bíblia na mão à toa. Nós não lemos e estudamos a Bíblia à toa. Nós precisamos estudar essa palavra, porque ela é palavra de Deus. Ela não é só um livro escrito por homens, e eu vou explicar direito para que todos entendam de uma vez, e não haja dúvida em nossas vidas quanto a isso. Eu poderia te dar aqui razões bíblicas, históricas, arqueológicas, e teológicas, e mais outras lógicas que você quiser, de como a Bíblia, ela é verdadeira. De como ela foi escrita debaixo de um mover de Deus tremendo. E então ela não procede de homens, ela vem de Deus. Tanto a palavra declarada, a palavra falada, como a palavra escrita. E ela não pode ser questionada, porque ela não tem origem humana. Ela é divina. Como ela não tem origem humana, não se pode entender plenamente a Bíblia com a mente. Tem pessoas que dizem assim, eu já li a Bíblia de cabo a rabo e não entendi nada. Uma vez eu vi esse senhor Jô Soares dizendo, eu já li a Bíblia inteira e não entendo nada. É um homem que fala várias línguas, um homem inteligente, leu e não entendeu. Por quê? Porque nós precisamos do Espírito Santo para entender a Bíblia. Nós precisamos daquele que inspirou para entender. É uma coisa impressionante quando a gente lê a palavra de Deus e de repente você tem uma iluminação e você diz, mas como é isso, meu Deus, irmãos? Eu quero dizer para você que sem o Espírito nós não podemos estar aqui pregando a palavra de Deus, nós vamos falar qualquer coisa. Por isso que tem gente que sobe num púlpito, abre a Bíblia e fala qualquer coisa. Porque leu e não entendeu. E disse qualquer desvaneio aí da sua mente. Então, a palavra, ela é divina. A palavra escrita, esse é o primeiro ponto que eu quero abordar para vocês. A palavra escrita tem autoridade. Ela tem autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ela tem autoridade sobre nós. A escritura, sabe o que significa escritura? Ou a escritura significa aquilo que está escrito.
aquilo que está escrito é a Escritura. Quando Jesus enfrentou Satanás lá no deserto, lá na tentação do deserto, depois do seu batismo, Satanás veio tentar a Jesus. E como ele respondeu a essa tentação? O que ele disse? Ele disse, está escrito. Jesus estava tomando a autoridade da palavra escrita para enfrentar o ataque do maligno. A palavra escrita, irmãos, nos ajuda na guerra contra Satanás. Sabia disso? Eu me lembro uma vez e isso já aconteceu, se manifestou um demônio na igreja e um irmão correu com a Bíblia enorme assim e deu uma bibliada na cabeça da pessoa. A pessoa quase desmaiou no chão lá. Aí correram para tirar esse irmão. Não, a gente tem que combater o inimigo com a palavra. Irmão, não é dando bibliada na cabeça da pessoa. Recentemente, numa das igrejas, eu não vou dizer o nome, uma pessoa foi levada para a delegacia, porque deu uma bibliada na cabeça de uma pessoa que manifestou um demônio e deu uma concussão, um trauma do tamanho da bibliada que ela deu na cabeça da pessoa. Que dependendo do tamanho da Bíblia, né, irmão? Não é ter uma Bíblia em casa que me faz mais crente do que os outros. Não é ter uma Bíblia aberta lá que vai fazer a diferença. Não é nesse sentido. A palavra escrita tem o poder quando ela age na minha vida. Quando ela age na minha vida, quando eu tomo posse dela, eu creio nela e eu trato de viver aquilo que está escrito. Isso é vida. Isso é vida. Então, eu já vi gente abrir a Bíblia e começar a ler e os demônios ficarem furiosos. Não, mas não é da bibliada em ninguém não, irmão. Não é? Eu entrei uma vez numa loja e tinha uma Bíblia aberta no Salmo 91, assim. E eu pensei até que eles eram crentes, né? Eu falei assim, olha, glória a Deus, tem uma Bíblia aberta. Para dar sorte. A Bíblia não é um amuleto. Amém, irmãos? Ela não é um amuleto. Ela não é algo em que eu recorro quando eu tenho um problema e eu quero me sentir melhor. Não. Isso vai acontecer, mas a Bíblia não é um instrumento destes. Então, a Bíblia não tem tudo. Hoje pela manhã eu dizia isso. Eu vou tomar mais água, irmãos, porque o almoço estava um pouco salgado. A carne estava salgada. Mas não foi a profetisa que fez não, viu, irmãos? Aliás, ela nem está em casa, ela tem um curso hoje na faculdade. E como é uma faculdade metodista, eles não têm aula de sábado. A semana deles começa no domingo. É domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta não tem. No sábado é o culto e no domingo começa tudo. Né? Então, a Bíblia não contém tudo o que Deus fez e falou. Não tem. Por quê? Porque, como Lucas disse, no Evangelho de Lucas, nos últimos versículos, ele diz, se tudo o que Jesus fez e falou tivesse sido escrito, não caberia em todos os livros do mundo. Tamanha obra de Deus. Não caberia no mundo, não caberiam nos livros o que Deus fez e falou. Mas então, o que está na Bíblia, e a Bíblia é seletiva nesse sentido, o que está na Bíblia é o que Deus queria que estivesse para que nós soubéssemos, para nos abençoar, para nos ensinar, para tratar conosco e para abençoar nossas vidas. Então, o que está escrito é o que Deus permitiu que estivesse para para nossas vidas, para cumprir um propósito de Deus, para cumprir um plano de Deus em nossas vidas. Então a Bíblia é inspirada, a Bíblia é eterna, a Bíblia é verdadeira, a palavra escrita está autorizada por Deus. Não são apenas letras, porque a própria Bíblia diz, a letra mata, mas ela tem espírito. Espírito traz vida. Amém, irmãos? Por isso que a gente, quando ouve a palavra de Deus, a gente se alegra, a gente chora, a gente diz é verdade, porque ela é verdade.
Então, Deus fala conosco, por isso eu posso subir aqui e ler qualquer livro para você, e não acontecer nada na tua vida, mas quando nós estamos lendo a palavra de Deus, algo Deus vai fazer, algo vai acontecer em nossas vidas. Aí, nós lemos 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus. Quanta escritura? O que significa escritura? O que está escrito. Tudo que está escrito é inspirado por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, irmãos, não existe nada na Bíblia que seja inútil. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil. Toda a escritura é útil. Isso quer dizer que não existe nada inútil aqui. Então dizer, tem algumas coisas na Bíblia que não é para hoje, não serve para hoje. Não. Não. Porque se tudo que está aqui é para ensinar, e se tudo que está aqui é útil, e tudo foi inspirado, então tudo que está aqui tem autoridade. E é para a minha vida, e é para a tua vida. Por isso eu entendo quando a própria Bíblia diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando ela for grande, não se desviará dele. Eu posso dizer isso na minha vida. Meu pai era pastor, e o trabalho que ele tinha na igreja, na denominação, era de atender os pontos de pregação. Eram lugares onde a igreja estava começando igrejas. Então eram lugares, às vezes era lugar que não tinha luz, era lugar longe, e eu ia com meu pai. Eu era o filho mais velho, então eu ia com ele. Aí, meu pai falava assim, pega a sua Bíblia, eu tinha 7, 8 anos, pega a sua Bíblia e pega a revista das crianças da escola dominical, porque enquanto eu estiver pregando, você vai ensinar as crianças. E eu era criança. E então eu pegava a Bíblia e pegava a lição da escola e eu estudava. Eu lia e estudava. E aí meu pai ia, pregava e eu ensinava as crianças. E em muitos lugares não tinha sala. Aí eu ia com as crianças para fora e sentava lá no chão, no quintal, e eu ensinava as crianças. Então a minha primeira congregação, irmãos, eu tive com 8 anos de idade, né? Ensinando as crianças. Eu tive um professor na faculdade de teologia, que ele dizia assim, se você quer ser um bom pregador da palavra de Deus, dê aula para as crianças, ensina crianças. Porque se você conseguir ensinar uma criança e fazer ela compreender as Escrituras, você pode pregar para qualquer pessoa nesse mundo. E aí, irmãos, quando eu ouvi isso, no domingo eu estava lá, quero dar aula para as crianças. Aí eu comecei a dar aula para as crianças, e eu dava aula para crianças de 4 a 6 anos, de 6 a, não me lembro mais. Eu sei que eu comecei a ensinar as crianças, e as crianças começaram a andar atrás de mim no culto. Eu chegava, vinha aquele bando de crianças, elas queriam sentar comigo, elas queriam ficar comigo, algumas não sabiam nem falar direito. E essa foi a minha primeira congregação, né? Toda a Escritura. Em 2 de Pedro 1, 20 e 21, 2 de Pedro 1, 20 e 21 diz assim, antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura, presta atenção, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, não vem de interpretação do homem, não vem da vontade do homem, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Antes de mais nada, sabe que nenhuma Escritura, nada daquilo que está na Escritura, toda a profecia que está na Escritura, ela é de Deus, ela vem de Deus, ela não tem origem na vontade do homem, na sabedoria, no conhecimento do homem, não. Ela vem de Deus, amém, irmãos? Então, nós estamos dizendo que a palavra escrita também é profecia. A palavra escrita também é profecia.
Ela nos prepara para fazer bem as coisas. Ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura, tudo que está escrito, a palavra escrita, ela tem uma influência divina, ela é invisível, ela é ágil, ela é ativa, ela traz vida, ela tem poder, ela é inspiradora, ela é levada pelo Espírito a um propósito de Deus. A palavra inspirada significa levada, dirigida pelo Espírito a um propósito. Isso significa. Então, meus irmãos, eu amo quando eu vejo algumas criancinhas por aí com uma Bíblia, as menininhas com uma bolsinha, né? E com uma Bíblia de criança. Essa é a melhor coisa que você pode fazer com seu filho, irmão. É ensinar ele desde pequenininho que ele tem que amar essa palavra. Hein? Que ele tem que amar. Meus filhos sempre tiveram... Hoje estão... Às vezes eles vêm e eu vejo eles vindo, eu digo, cadê a Bíblia? Ah, está aqui, pai, a Bíblia no celular. Mostra o celular, né? Está aqui minha Bíblia. Mas eu brigo com eles, porque sempre, desde que nasceram, a primeira coisa que eu dei para cada um deles foi uma Bíblia. Não sabia, não tem problema. Ia para a igreja com a Bíblia na mão. Eu me lembro, o pastor Ronaldo está de férias. Eu tinha 10 anos quando ele nasceu. A gente ia para a igreja e ele era pequenininho. Aí, na hora do louvor, colocava ele em cima no banco, em pé no banco. E ele cantava, pegava a harpa assim. Ele tinha 2 anos, 3 anos. Ele cantava, a harpa cristã com cabeça para baixo e tudo. Ele cantava. Ele cantava numa língua lá que ninguém entendia. E quando a gente olhava e dava risada, ele ficava bravo. Ele fazia. E quando ia ler, ele ficava em pé no banco, ele pegava a Bíblia de cabeça para baixo, tudo abria, e o pastor ficava lendo, ele fazia assim. Como se ele estivesse entendendo tudo. Então, meus irmãos, esta palavra tem poder. Esta palavra tem poder. Ela é eterna. Nós não podemos mais nos livrar da obra perfeita de Cristo em nossas vidas. A obra que Ele fez em nós, essa palavra fez em nós, ela permanece para sempre. Aleluia. Então aqui, é interessante porque a profecia, ela é viva, ela é poderosa, irmãos. Então quando você lê essa palavra, você não está lendo qualquer coisa. Salmo 12:6 assim, as palavras do Senhor são puras. Presta atenção. 12:6, Salmos. As palavras do Senhor são puras. São como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Aqui foi usada uma ilustração do processo antigo de refinação da prata e do ouro. Eles usavam fornos de barro, onde eles purificavam o ouro e a prata. Esse forno de barro representa o homem. Representa o homem. Nós fomos moldados por Deus do pó da terra, né, irmãos? Fomos moldados pela mão de Deus. Lembra a parábola do oleiro, onde o vaso nas mãos de Deus representa cada um de nós. Somos barros. Nós somos barro nas mãos do oleiro, do Senhor. Então, o forno representa o homem, sua humanidade. A prata, o ouro, a mensagem divina. E de 7 vezes. 7 vezes representa a purificação. Significa a perfeição. Porque o número 7 na Bíblia representa a perfeição. 7 vezes refinada. A obra do Espírito Santo, a palavra de Deus, que trata, que refina as nossas vidas, ela é perfeita. A obra que Deus faz em nossas vidas é perfeita. O oleiro, que representa o Senhor, começa a moldar um vaso com as suas mãos. Não sei quantos de vocês já viram isso. Põe numa coisinha lá que gira. Já viram isso? E um monte de barro e vai formando, vai formando. Mas às vezes alguma coisa não dá certo, não ficou bom, ele amassa tudo de novo e começa de novo. E ele só vai até o fim se ficar perfeito. Essa é a obra de Deus em nossas vidas. Somos como vaso na mão do oleiro. Lembra como a gente cantava? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Assim é? Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser
um vaso novo. Nós cantávamos muito isso, porque é o que representa, né? Um vaso perfeito. Se o oleiro está fazendo o vaso e ele tem algum problema, algum defeito, ele desmancha e começa de novo. E sabe de uma coisa? Isso é bom falar sobre isso, porque é como Deus faz com as nossas vidas. Às vezes Ele está fazendo a obra em nós e alguma coisa dá errada. Aí Ele vem, e parece que tudo se desmonta em nossas vidas, tudo dá errado, sim ou não? Meu Deus, bagunçou a minha vida. Assim, Deus às vezes faz isso, antes de arrumar, Ele dá uma bagunçada. Alguém reclamou da bagunça que está lá em cima, né, irmãos? Porque não sobe lá, irmão, está um caos lá em cima, né? E alguém diz, mas é muita bagunça. Eu falei, irmão, mas antes de arrumar, às vezes tem que bagunçar, né? Não se arruma algo que já está arrumado, viu ou não? Só se arruma algo que está bagunçado. Então, assim Deus faz em nossas vidas muitas vezes. E quando Ele faz isso através da sua palavra. Ele faz isso através da sua palavra. A palavra de Deus, ela traz ordem às nossas vidas. Ela coloca ordem em nossa vida. Ela traz cura, eu já disse isso domingo retrasado, ela traz cura, mas ela traz ordem. E ela nos leva a fazer bem as coisas, a fazer melhor as coisas, porque a palavra nos dá sabedoria. E eu vou falar sobre isso, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, quando vem na minha vida, ela vem realizar uma obra perfeita. Ela não contém o erro humano, a intenção humana, a motivação humana, porque ela contém a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui, para a minha vida, para a sua vida. A palavra, ela não está sujeita a tempo. Olha o que diz Mateus, olha o que diz Salmo 119, 89. Salmo 119, 89. Diz assim, a tua palavra, Senhor, Salmo 119, 89. A tua palavra, o Salmo 119, tem 170 versículos, irmãos. Você precisa ler mais, leia, chegar em casa antes de jantar, leia o Salmo 119. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada. Onde? Nos céus. A tua palavra para sempre. Para sempre. Ela é eterna. Jesus disse em Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O que ele quis dizer com isso? O céu e a terra. Ele diz, as culturas mudam, passam. Olha, irmãos, a cultura mudou tanto que o que não prestava há anos atrás, hoje não tem problema nenhum, sim ou não? O que era vergonhoso há anos atrás, hoje não choca ninguém. Antigamente, quando você estava vendo televisão, aparecia algo impróprio, a gente se atirava debaixo do sofá. Né? Tapa o olho do menino, tira esse menino da sala e se joga. Hoje, e isso é um grande perigo. Esse é o grande problema. O que era perverso antes não é mais. O que era pervertido antes não é mais. Que é que tem nada demais. Deixa o menino, deixa a menina. Né, irmãos? Não tem nada demais, não tem nada demais. E nós estamos ignorando, estamos sendo coniventes com aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, condena. As ideologias passam, os pensamentos passam, as ideias passam. Mas a palavra de Deus está firmada nos céus e ela permanece para sempre. Ela não muda. Irmãos, você vai, em outras culturas de Deus me deu já a oportunidade de estar em muitos países, em muitas igrejas, em muitos países do mundo, na Europa, na Ásia, na África. E você vai nesses lugares totalmente diferentes que os nossos, com culturas totalmente diferentes que as nossas, mas a palavra de Deus é pregada da mesma maneira. E o Espírito se move do mesmo jeito. Amém? A palavra de Deus, a Bíblia, se aplica a toda a cultura, a qualquer pensamento, a qualquer ideologia. Por isso, a cultura não se sujeita, a Bíblia não se sujeita à cultura nem os costumes. É a cultura, são as ideologias
são os costumes que têm que se sujeitar à palavra de Deus, porque ela permanece para sempre, ela não muda. Eu não posso dizer isso, irmãos, assim, irmãos queridos, a palavra de Deus é perfeita. Não, eu tenho que falar do jeito que eu estou falando, não tem outro jeito. Não é? Eu não estou bravo, não. Estou bem. Mas eu não tenho outro jeito de falar isso, irmãos. Tem. Quando você fala algo tão vivo, tão poderoso, você não pode falar isso como se tivesse... Não vou falar o que eu ia falar. Então, estou tratando de mostrar a importância da Bíblia, da autoridade da palavra de Deus, da palavra escrita. É muito grave hoje a falta da palavra de Deus na igreja. A falta da profecia. Precisamos da profecia, precisamos da palavra profética, precisamos da palavra que vem de Deus. Nós precisamos do dom profético, nós precisamos do profeta. Não de profetada, nós não precisamos de profetada, irmãos. Nem de revelamento. Nós precisamos de palavra de Deus, amém? Porque a palavra de Deus, ela é inquebrantável, ela é indestrutível, ela é inquestionável. Eu nunca questiono. Eu vou a muitos lugares, eu recebo muita palavra profética. Mas eu nunca questiono. Eu fico quieto. Eu não fico pensando, isso não é de Deus, isso não vem. Eu não faço isso, irmãos. Porque eu fico quieto, porque a Bíblia diz que a sabedoria diz, dado, irmão. Porque se você estivesse no lugar onde, quando se apresentou o Senhor, o anjo de Deus a Daniel, e diz que ele caiu no chão, e você não visse o anjo, você diria o quê? Isso não é de Deus? E Deus estava falando com ele? Se Paulo, que caiu diante da presença do Senhor, quando o Senhor falava com ele, Paulo caiu e ficou cego. Não, isso não é de Deus. Imagina se Deus vai deixar o homem cego. Então nós vamos tomar cuidado. Quando uma pessoa se enche do Espírito e ela começa a ser... Às vezes a gente... Irmão. Tem gente que diz assim, eu já vi isso na macumba. Fala, irmão, então a sua cabeça ainda está na macumba. Não saiu de lá ainda. Sim ou não, irmão? Ainda está lá. Você não saiu de lá ainda. E a gente não pode julgar o mover de Deus e a obra do Espírito Santo, amém? Somente a palavra pode fazê-lo. Pois a palavra de Deus diz, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Quando você traz a palavra de Deus à sua vida, quando você traz a Bíblia, quando você traz a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, quando você lê a palavra de Deus, você está trazendo vida ao seu coração. Onde está a palavra de Deus na sua vida, irmãos? Ela está lá em cima da estante, em cima da não sei da onde. Eu contei uma história hoje, que eu vi essa semana, e contei de manhã. E o povo gostou, né, irmãos? Porque é interessante, não sei se é verdadeiro ou não, eu acho que é verdadeira, eu não tenho certeza, porque eu li, não sei. E parece que é verdadeira. O pastor visitou uma família da igreja, e a irmã trouxe os seus melhores talheres, né? Que afinal é o pastor, né, irmão? Tem que dar o melhor para o pastor, tá bom? Você convida o pastor para jantar, você tem que dar o melhor. A melhor comida, os melhores talheres, o melhor prato, por favor, tá? Aí a irmã pegou os melhores talheres de prata que ela tinha e tudo, e ofereceu o jantar para o pastor. Foi embora, e aí sumiu uma colher. E ela disse para o esposo, olha, eu acho que o pastor roubou nossa colher. Porque sumiu a colher. E aí ficou aquela história. O pastor roubou a colher, o pastor roubou a colher. Aí passou um tempo, bastante tempo. A irmã convidou de novo o pastor para jantar. E ela não conseguiu ficar quieta, né, irmão? Ela tinha que perguntar, pastor, você veio aquela vez, faz tanto tempo, jantar, e sumiu uma colher. Você não sabe onde está a colher? Ele falou, irmã, eu guardei a colher na sua Bíblia.
Bom, irmão, diz que fazia quase um ano que isso tinha acontecido. Você entendeu a história, né, irmão? Você entendeu, né? Está escondida na sua Bíblia. Se você achar que se você buscar a sua Bíblia para dar uma lida nela, você vai achar a colher lá. O que está perdido dentro da nossa Bíblia, irmão? O que está perdido dentro da nossa Bíblia? Vai saber. De repente, vai muito tempo que você perdeu alguma coisa. Procura lá na Bíblia, irmão. Talvez esteja lá. Então, que tempo, que importância nós estamos dando à palavra de Deus dentro da nossa casa. Onde está a palavra de Deus dentro da nossa vida, nossa casa? Sabe, irmãos, tem gente que tem mais citações do Gandhi na mente do que versículos bíblicos. Entende? Tem gente que sabe mais o que disse Gandhi, e outros por aí, Madre Teresa de Calcutá, e até o Papa, né, Dalai Lama, sabe tudo o que dizem esses homens, mas não tem um versículo da Bíblia para dizer em momentos de dificuldades. O que foi que Jesus disse para Satanás? Está escrito. Ele venceu a tentação com a Bíblia. Ele venceu a guerra espiritual, a batalha que ele estava enfrentando com a palavra. Porque ele tinha a palavra. Eu quero dizer para vocês, irmãos, Jesus, ele não tinha a palavra porque... Não, Jesus estava limitado. Jesus tinha a palavra porque ele tinha aprendido. Seus pais tinham ensinado para ele. Ele cresceu num lar de gente que temia a Deus. E lhe ensinou as Escrituras. E quando ele precisou, ele tinha palavra na sua vida. Palavra de Deus. A palavra traz cura. A palavra traz saúde. A palavra traz segurança. Em um mundo extremamente atribulado, perturbado hoje em dia, irmão, você quer ficar perturbado, assiste telejornal, assiste, você fica perturbado, profetiza, diz, às vezes eu gosto de assistir porque eu quero ficar inteirado, mas eu não sei como você assiste essas coisas, essa coisa é só maldade, é só coisa ruim, é só sangue. Então, muitas vezes, olha o que diz Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos dar uma pulada aqui. Josué capítulo 1, versículo 8 diz assim: não deixe de falar. Aqui diz, não deixe de... Hein, irmãos? Não deixe de quê? Diga forte, irmão. Outra vez. Olha quem está ao seu lado, diga, falar. Não deixe de falar as palavras deste livro, não é? Só de ler, irmão. Não é só de ler. Não está dizendo, não deixe de ler. Não está dizendo, não deixe de falar. As palavras do livro da lei. E não deixe de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Troque o palavrão pela palavra escrita, irmão, viu? Tem misericórdia, Senhor. Você está no trânsito, Senhor, tem misericórdia. Eu às vezes estou no volante e digo, ô abençoado. Cuidado. Eu costumo chamar as sogras de a divina sogra. Né, irmãos? A divina sogra. Aqui está a divina sogra. Então, a raiz da palavra prosperar aqui, quando diz, então prosperará, os seus caminhos prosperarão. A palavra prosperar aqui, irmãos, não tem a ver com dinheiro. Não tem nada a ver com o dinheiro. Felizmente as pessoas usam a Bíblia de maneira para satisfazer os seus propósitos. Para satisfazer os seus propósitos. Não tem a ver com dinheiro. Não envolve dinheiro, mas fala de ter um comportamento sábio.
fala de ter sabedoria. Porque eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. O dinheiro que é ganho equivocado, errado, sem sabedoria, o dinheiro que é ganho com roubalheira, com coisas erradas, chega uma hora, irmãos, olha, essa gente roubou, tinha dinheiro aqui, tinha dinheiro na Suíça, tinha iate, tinha avião e tudo mais, agora está todo mundo aonde? Pelo menos a maioria está na prisão. E o chefe vai logo. Vai logo. Entende? A alma mais pura do Brasil. Irmãos, há uma coisa que o homem sábio não faz. Vou te dizer o que o homem sábio não faz. Ele não aceita o conselho dos ímpios. Não é o que diz Salmo 1, capítulo 1, sim ou não? Ele não aceita o conselho dos ímpios. Você não precisa do conselho dos ímpios, irmãos. Infelizmente, as pessoas estão assim. Eu não sei o que fazer. Vai no Google. Aí você sai uma berebinha assim. Aí você, ai meu Deus, o que será que é isso? Vou ver no Google. Aí alguém escreveu lá no Google, quando sai uma berebinha é câncer. Aí você, ai meu Deus, eu tenho câncer. Isso é conselho dos ímpios. Sim ou não? Isso é conselho dos ímpios. Ao invés de ir na Bíblia, você vai no Google. A única coisa que eu uso o Google é para fazer comida hoje. A profetisa está feliz da vida comigo, diz que eu estou virando mestre cuca. É que a necessidade obriga, né, irmão? Quando ela está estudando, eu estou me virando. Então, o que eu faço? Eu vou lá no Google. Esses dias eu e o pastor Davi, eu estava ensinando o pastor Davi a fazer batata rústica, né, pastor? E ele me ligou, apóstolo, como é que faz? Eu falei, faz assim, pega a batata e tá os dois falando. Os dois falando sobre fazer comida, irmão. Essa foi engraçada, devemos ter gravado isso, irmão. Pastor Davi, os dois. Olha, você pega aí, você faz isso, olha, mas faz assim, passa óleo, seca ela bem e tal, passa óleo, depois você passa na farinha para ficar bem tostado. 2 pastores, irmão, também, glória a Deus. Mas, toma cuidado, porque você vai no Google e o Google vai dizer, olha isso, cuidado com isso. Olha, tem uma pessoa que teve isso e morreu. Você, ai meu Deus, vou morrer. Isso é conselho dos ímpios. E diz que o sábio, ele não aceita o conselho dos ímpios. Por quê? Porque ele tem o conselho de Deus na sua vida. Amém, irmão? Quero dizer para você que o Google não tem todas as respostas, a Bíblia tem. Amém? A Bíblia tem. O Google não pode te ensinar muitas coisas, mas a Bíblia pode. Agora, se você, irmão, confia mais no Google que na Bíblia, então só posso dizer que você está frito. A palavra traz cura, a palavra traz saúde. Há uma palavra que nós encontramos muito na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que é a palavra meditar, meditação. Felizmente, no nosso contexto, a palavra meditação ela é mal interpretada. Então a gente já pensa como diz, nas seitas, né, irmãos? Orientais, que fala sobre meditação. A gente foi no México há tempos atrás e levaram a gente numa pirâmide. A gente foi visitar lá as pirâmides astecas. E nós fomos lá conhecer. E aquele lugar, irmãos, está impregnado de malignidade. Porque os astecas, eles eram violentos e eles praticavam sacrifícios humanos. Diariamente. Quando eles enterravam um líder ou alguém importante, eles enterravam 500, 600 pessoas juntas. Eles eram extremamente violentos. Derramaram muito sangue. E quando você vai nesses lugares, você sente aquela opressão. E nós subimos uma torre altíssima, subimos, chegou lá em cima, um monte de gente. Aí tinha uma mulher sentada no meio lá assim, com a perna cruzada assim. Aí quando ela abriu o olho assim, fazia assim. Aí ela via que tinha gente olhando lá. E eu pensei, meu Deus, tem misericórdia, meu pai. Eu tinha vontade de ir lá e falar alguma coisa, mas de repente, né, irmão? Às vezes não é muito sábio.
e dizer-lhe, o que você está fazendo? Né? Isso daqui é um lugar de morte. Era o Deus Sol, o Deus Lua que era adorado. Os irmãos, os maias, os astecas, eles faziam eles cortavam a cabeça das pessoas. Eles tinham um lugar, uma pia, que eles cortavam a cabeça das pessoas e o sangue jorrava e descia pelas escadas. Quando chegaram os espanhóis, que eram católicos, eles pegaram aquelas pias, lavaram aquelas pias e usavam para batizar as pessoas, as crianças. Então imagina, irmão, imagina a malignidade disso. Imagina. E não é diferente, irmãos, do que aconteceu no nosso país em alguns momentos, sabia? Mas deixemos isso. Meditar, irmão, não significa ficar zen. Não. Meditar, a palavra significa, muitas vezes uma reflexão silenciosa, mas também ela significa falar consigo mesmo. Falar consigo mesmo. Agora, o que eu vou falar comigo mesmo? O que eu vou falar? Bom, alguns irmãos, principalmente os sanguíneos, diriam, eu sou lindo, maravilhoso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou dizendo, falar consigo mesmo significa, e a palavra meditar significa repassar algo na mente, ruminar. E é este o significado importante da Bíblia. O animal ruminante, ele come. O animal ruminante, como por exemplo a ovelha tem 4 estômagos. Ela come o alimento, ela processa o alimento em um estômago em outro, depois ele fica esperando num outro estômago. De repente ela traz tudo aquilo e começa a comer de novo, a ruminar. Parece ser nojento, mas não é não, irmão. É um processo, que para nós tem muito significado, porque nós somos ovelhas, sim ou não, irmão? Somos ovelhas do bom pastor. Então isso para nós tem um significado. Ruminar significa trazer de volta aquele alimento para processá-lo outra vez na nossa vida. E olha que lindo, hoje pela manhã eu não falei isso, né, irmão? O povo que veio pela manhã não aprendeu isso. Olha o privilégio que você tem que vir à tarde. Aí quem veio de manhã e à noite, aprende mais. Né, ovelha? Então, falar consigo mesmo. Olha, Paulo, o salmista diz assim, Salmo 77, 6. Ele diz assim, de noite recordo minhas canções. Porque as canções de Davi estão aqui no livro de Salmos. Aqui estão as canções de Davi. Ele diz, de noite eu recordo, eu trago à minha memória as minhas canções. E o meu coração medita. O meu coração medita e o meu espírito pergunta. Eu gosto de fazer isso, irmãos. Eu, em momentos difíceis, qualquer um, a primeira coisa que eu trago na minha vida é uma palavra de Deus. A primeira coisa que eu faço, eu não vou buscar nada, não vou procurar ninguém, assim eu digo, procurar um psicólogo ou sei lá quem para tratar com algum problema difícil, com alguma luta, dificuldade. Eu vou na palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa. Eu vou lá e Deus fala comigo. E Deus traz paz ao meu coração. Amém? Cuidado com o que nós estamos meditando, irmãos. Porque se alimentamos a doença, a morte, a tristeza, se nós antecipamos o mal, nós vamos sofrer. Mas se nós meditamos na palavra de Deus, isso nos traz vida. Falar consigo mesmo não é falar qualquer coisa, é falar o que Deus disse. Não é repetir o que disse o político, o presidente. Ele diz, nós vamos viver dias difíceis no nosso país. Aí você sai por aí dizendo, olha, nós vamos viver tempos difíceis no nosso país. Não. O que você está fazendo? Está repetindo o que ele disse. E quando aqui diz, vou trazer a memória, vou falar o que Deus disse. Não vou falar o que o outro, eu vou falar o que Deus disse. Olha, o presidente falou, o Papa falou, não sei quem falou. Mas o que falou Deus? O que falou Deus é muito mais importante, sim ou não? Então, irmãos, por isso que Davi era tremendo. Eu aprendi muito com Davi nesse sentido, porque Davi era um homem frágil, um homem falho, como somos todos nós, como somos cada um de nós. Mas ele tinha um coração que Deus amava, porque ele tinha um coração como o coração de Deus. Por quê? Porque ele dizia assim, ele falava com ele mesmo. Quer ver? Salmos 42, versículos 5 e 6. Vou te dar um exemplo bíblico de alguém que falou consigo mesmo. Nem todo mundo que fala consigo mesmo, irmãos, está meditando. Né?
Mas geralmente a gente às vezes vê a pessoa por aí pela rua falando sozinho. Num diálogo assim, fantástico, né? Um dia eu fui no Rio de Janeiro, na praia, numa das praias do Rio de Janeiro, tem uma estátua do Carlos Drummond de Andrade, sentado com a perna cruzada, e do banco, deixaram um lugar num banco do lado para tirar fotos e tudo. E eu passei, tinha um cara batendo um mau papo com a estátua. E falando mesmo, protestando. Eu disse, meu Deus, ele está batendo um mau papo com a estátua do Carlos Drummond de Andrade. E Davi disse assim, por que você está assim tão triste, ó minha alma? Ele está falando com ele mesmo. Ele está dizendo, por que você está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro, desde o Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Isso é, Senhor, eu volto a me lembrar de tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor já falou, desde lá de trás. Talvez Davi estivesse num momento tão difícil, num momento de luta, sozinho, perturbado. Aí ele fala à sua alma, por que você está triste, alma? Por que você está perturbado, Davi? Descansa, confia no Senhor, começa a se lembrar de tudo que Ele fez. Né, irmãos? Aí nós vamos e caímos lá em Jeremias, quando Jeremias, lá em Lamentações 3, 21 a 23, Jeremias diz assim, eu ainda quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Diz assim, todavia, 3:21, todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Então Jeremias se recorda daquilo que pode dar esperança. O que me dá esperança? Em primeiro lugar, o seu grande amor. Em segundo lugar, as suas misericórdias. Em terceiro lugar, a sua fidelidade. Então eu acordo de manhã, os dias estão difíceis, mas eu acordo de manhã e eu abro meus olhos e digo, Senhor, as tuas misericórdias se renovam cada dia. Amém, irmãos? Você se lembra da fidelidade de Deus, do amor de Deus. Então você não anda por aí perturbado, desesperado. Ai, vai tudo errado, ai, vai faltar dinheiro. Ai, eu vou ficar doente, ai, eu vou morrer. Tem que parar com isso, irmão. Parar com isso, a sua vida está nas mãos de Deus. Você tem que crer na palavra. Ela é vida, ela é saúde. Eu tenho que descansar com o que a Bíblia me diz, e não com o que o médico me diz. Porque os médicos já disseram muitas coisas e a pessoa morreu a si mesmo. Sim ou não? Os médicos não têm resposta hoje. Há muitas doenças que os médicos não sabem o que fazer. Aí você vai lá e diz, isso é uma virose, e te dá uma aspirina. Mas quando você vem aqui, ele tem a resposta. Porque ele é o médico de todos os médicos. Amém, irmãos? Minha mãe me ensinou isso. Minha mãe me ensinou a orar junto com ela pelos meus irmãos. Meus irmãos pequenos, doentes, passando mal. Não tinha como levar ao hospital, não tinha carro, não tinha hospital na cidade. Era longe, não tinha luz. E com uma febre altíssima, passando mal. E minha mãe me chamava e dizia, vem aqui, vem orar comigo pelo teu irmão. E minha mãe começava a chorar e eu chorava também. E eu punha a minha mão, em nome de Jesus, vai embora a doença, a enfermidade. Eu era uma criança, mas eu aprendi desde cedo que Ele é um Deus que cura. E muitas vezes eu via os meus irmãos no outro dia, andando, correndo, brincando, completamente sãos. Entende? Nós confiamos no Senhor. A Bíblia diz, aqueles que esperam e confiam no Senhor, eles não se abalam. Então você tem que crer no que Deus falou, e o que Deus falou está escrito. Está escrito, irmão, no meio da situação difícil, diga, está escrito. Diga outra vez, está escrito. Qual é a tua luta? Qual é a tua batalha, a tua guerra, a tua dificuldade nesse momento? Diga, está escrito. Diga como
como o Senhor nos ensinou. Se você estiver cansado, atribulado, diga, o Senhor Jesus disse, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos. Pega a palavra de Deus e substitui. Pega a palavra de Deus e personaliza a palavra, irmão. Eu quero terminar com isso. Personaliza. Como assim? Personifica a palavra. Pega a palavra, pega uma promessa de Deus e coloca na primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Coloca. Pega o versículo, começa a ler e vai lá e coloca na primeira pessoa. Quando você se sentir culpado, quando você sentir culpado, abre Romanos 8:1 e diz lá, nenhuma condenação há para mim, que estou em Cristo Jesus. Lá diz assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Põe a primeira pessoa aí. Nenhuma condenação há para mim, que estou em Cristo. Coloca a palavra no primeiro lugar, no primeira pessoa, porque ela é para você. Quando trazemos a palavra, trazemos profecia à nossa vida. Trazemos a verdade. A palavra se personaliza, ela é Cristo. Ela é Cristo, ela é a verdade que liberta. Amém, irmão? Deixa a palavra entrar. Deixa a palavra cumprir o propósito de Deus na sua vida. Mas você precisa dela. Você precisa ler. Crer no que Deus falou é fundamental, irmãos. Davi, olha o que... Vá à 1 de Crônicas, eu nem de manhã nem falei isso, mas vá à 1 de Crônicas, 17:23. Olha o que Davi disse. Por isso Davi era tremendo, né? Especial, um servo de Deus. 1 de Crônicas 17:23. Diz assim, agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito do teu servo e de sua descendência se confirme para sempre. Faze conforme prometeste. Ele cria. Estava escrito, ele cria no que Deus prometeu. Amém, irmãos? Eu creio no que Deus prometeu. Nós temos passado tantas lutas, tantas dificuldades, mas Deus fez uma promessa na minha vida com relação a essa obra. E ela vai se cumprir em nome de Jesus. Podem falar o que quiserem, podem orar contrário, podem fazer o que quiserem, pode fazer até macumba. Não vai funcionar. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se foi Deus quem falou, Ele vai cumprir. Então, olha o que ele disse. Olha o que Davi, olha que tremendo. Faze conforme o Senhor prometeu. Maria, mãe de Jesus, quando veio o anjo e anunciou que ela seria mãe de Jesus, do Filho de Deus, ela orou e disse assim, faze conforme o Senhor quer. Isso está em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 38, talvez hoje você tenha que dizer como Maria. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quantos têm coragem de dizer isso? Eu tenho, irmão. Eu tenho, porque toda a minha vida está pautada nessa palavra. Um dia, era um jovem desesperado por servir ao Senhor, já casado com uma filha pequena, mas eu já não aguentava mais de ansiedade e desejo de servir ao Senhor. Mas eu não sabia como fazê-lo. E eu orava e dizia, Senhor, me ajuda, Senhor, fala comigo, Senhor, o que eu tenho que fazer, Senhor, para onde eu vou, Senhor, 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 e às vezes de madrugada chorando, dizendo, Senhor, Senhor, meu coração está ardendo, Senhor, para onde que eu vou, Senhor, o que eu faço? Aí um dia abri Lucas, capítulo 5, e lá no final da pesca maravilhosa, diz assim, e deixando tudo, o seguiram. Aí Deus falou assim para mim, é isso que eu quero que você faça, deixa tudo, se você fizer isso, eu vou te abençoar. Irmãos, eu não sei como, mas eu fiz. Hoje eu fico pensando, como é que eu fiz isso?
Deixei tudo, deixamos nosso trabalho, deixamos nossa casa, nossa família. Tudo se transformou em 4 malas de roupa e fomos embora para Guatemala. A América Central, cheio de guerrilheiros, cheio de vulcão. A terra tremia, passamos por 2 terremotos. Uma vez eu estava viajando para o México e antes de chegar na fronteira do México, de repente a gente entrou no conflito, no meio do conflito entre guerrilheiros e exército. E os jatos do exército jogando bomba e a gente no meio, corre para cá e corre para lá, e agora? Irmãos, se eu te contar o que eu já vivi, mas todos esses anos eu tenho andado naquela palavra lá, de Lucas capítulo 5. Aquela palavra veio na minha vida, ela se firma no céu e ela é eterna. Ela é para sempre. Amém, irmão? É isso que Deus tem para a sua vida. Você vai se levantar hoje, você vai se colocar